Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao CEFEC, Centro Espírita Fé e Caridade, localizado em Andradina, interior do estado de São Paulo. Para nós é uma alegria imensa estarmos aqui mais uma noite, reunidos com o propósito de estudarmos um pouco mais da doutrina espírita, doutrina essa que traz na sua essência o Evangelho do Cristo. Então, é sempre muito bom quando nos encontramos para momentos como esses, de estudos, de reflexões e de trabalho no bem, né? Pedimos para que Deus, para que o Cristo, para que Maria de Nazaré, para que os Espíritos bons, os obreiros da vida eterna, estejam aqui conosco, nos auxiliando, nos inspirando, direcionando os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, concatenando as nossas ideias, as nossas atitudes com as atitudes do Mestre, né? E que todas as bênçãos encontrem solo fértil nos nossos corações e que a partir de hoje estejamos mais preparados intelectualmente, espiritualmente, moralmente para a nossa jornada aqui na Terra. Bom, como estão percebendo, não estou presente fisicamente hoje por motivo de viagem de trabalho, tá? Então peço desculpas por isso, mas essa semana estarei a semana toda em Botucatu, cidade aqui próxima, né? Relativamente próximo, viajando a trabalho, então peço desculpas, né? E nós vamos usando os recursos que a tecnologia nos proporciona para poder suprir essas ausências. Mas o mesmo carinho, a mesma dedicação, o mesmo empenho vai ser colocado aqui no nosso bate-papo de hoje, tá? Pessoal, antes de começarmos, eu queria trazer alguns recadinhos. Os dois primeiros são agradecimentos, né? Queria agradecer muito a todos vocês que se envolveram direta ou indiretamente para que o sábado acontecesse, o sábado que chamamos de porta de supermercado, né? Lá no Big Mart da Avenida Guanabara, acontecesse. Todos que se envolveram de maneira mais intensa ou aqueles que se envolveram de outras maneiras, a toda a diretoria do Big Mart, os funcionários, os clientes, todos da equipe, né? A arrecadação superou a minha expectativa, eu fiquei extremamente feliz. E lembrando, pessoal, que essa arrecadação não é para a creche, e sim para o nosso trabalho de entrega das cestas básicas. E isso, pessoal, essa arrecadação é um aditivo, não é substitutivo. O que eu quero dizer com isso? Se todos os meses a gente vinha conseguindo 20, 22 cestas, isso aí é um aditivo do que a gente já vinha conseguindo. Então a gente continua contando com as doações de vocês, a Ivanete vai colocar no grupo as nossas demandas, as nossas necessidades, para que com essa porta do supermercado, ao invés de 20 cestas, tenhamos 30, 32, 33 cestas nesse mês, né? Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos. Lembrando que no próximo sábado, já é dia 18, né? Já é o dia da entrega da nossa cesta. Então, essa é a última semana que nós temos do mês para arrecadarmos os mantimentos para o nosso trabalho do dia 18. Então, contamos com a costumeira colaboração de vocês, ok? E outro agradecimento, pessoal, que eu queria fazer é a todos que foram lá em Três Lagoas, no Encontro dos Trabalhadores Espíritas. É uma atividade coordenada pela USE Regional de Ilha Solteira, na qual fazemos parte. E queria agradecer a todos que foram, que prestigiaram. O tema central foi o Filho Pródigo, né? A parábola do Filho Pródigo. Foi uma manhã muito especial. Então ficamos muito felizes de estarmos lá e principalmente de vermos que Andradina estava em grande volume lá. Mais de 20 pessoas estavam lá de Andradina e ficamos muito felizes e agradecemos vocês que prestigiaram esse encontro. Sempre que puderem, pessoal, participem. Esses encontros são muito ricos,
são oportunidades que nós temos de aprendermos um pouquinho mais, né? E o último recado, antes de começarmos, pessoal, é que no dia 26 de abril, estaremos saindo em outra excursão, mas agora para Oswaldo Cruz. Então, meu pai mora num local em Oswaldo Cruz, que ele fundou na década de 80, que era um lar das meninas, né, que era chamado, que na verdade chama Comunidade Espírita Joana de Ângeles, a SEJA, mas era um lar de meninas, onde acolhia crianças que não eram tratadas bem pelos pais, né, que o conselho tutelar ia lá e intervia, e essas crianças iam para lá. Então é um local que não tem mais as crianças, né? O projeto foi mudando ao longo do tempo, mas é um local grande, arborizado, um lugar lindo, maravilhoso, com várias estruturas remetendo à época do Cristo. Tem o Recanto Francisco de Assis, Clara e Francisco, tem um cantinho dedicado às mulheres do Evangelho, enfim, tem vários locais, várias estruturas nesse ambiente, e o evento vai ser lá no dia 26 de abril, tá? Então, nós, pela demanda que tivemos, nós já reservamos um ônibus, então sairemos aqui de ônibus de Andradina para Oswaldo Cruz. O ônibus vai ter que sair 5 horas da manhã, porque lá 7h30 já é o café, e 8 horas em ponto meu pai começa. Se o ônibus não sair esse horário, não chega. E custa R$80 por pessoa, tá? Já temos 30 nomes, ainda restam 16 vagas. Então, gostaria muito que vocês participassem. Se alguém não for participar por causa financeira, por favor, me avise a Mara, que nós vamos organizar, e não se preocupem com isso, tá bom, pessoal? Nós damos um jeito aqui. Então é isso, convidem amigos, familiares, pessoas da região, para a gente preencher essas 16 vagas que restam, tá? Eu vou criar um grupo de WhatsApp, colocar todos lá, para a gente poder ir organizando e falando melhor. Tá joia, pessoal? E por último, nós teremos também a promoção, em maio, do Rondelli, né? Nós temos que dar uma devolutiva até dia 28 de abril. Então, quem puder pegar bloquinho para vender, quem puder comprar, a qualidade é garantida, né? O produto é de excelente qualidade, então a gente precisa muito desses recursos, e esses sim são para a creche. Tudo bem, pessoal? Sem mais delongas e recados, vamos agora fazer a nossa prece, que vai ser bem breve. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, mestre dos mestres, benfeitores espirituais, aqui estamos nós, mais um dia, te buscando, Senhor, através do aprendizado do Teu Evangelho. E te convidamos para que o Senhor esteja aqui conosco, nos auxiliando, nos inspirando, direcionando todo o nosso trabalho. E nos lançamos nos Teus braços, para que sejamos o que o Senhor desejar de cada um de nós. Que sejamos abnegados, servos abnegados do Teu Evangelho e da Tua seara. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, sempre mais. Que assim seja. Bom, pessoal, então vamos lá. Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, né? O livro Obreiros da Vida Eterna, o quarto livro da obra, o quarto livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, através do Chico. E já estamos no capítulo 7, intitulado Leitura Mental, na parte 7, ou seja, já é a 7ª semana que nós estamos estudando o mesmo capítulo. Esse é o nosso 38º encontro nessa obra, e já é o 13º encontro apenas nesse ano, tá? Então, antes de começarmos o conteúdo desta noite, vamos, como de praxe, recapitularmos alguns pontos, os principais pontos, pelo menos, no nosso modo de entender,
os principais pontos que nós vimos na semana passada, justamente para não perdermos o espírito de sequência, tá? Então, no último estudo, nós continuamos o capítulo 7, leitura mental. Logo no início do estudo, nós nos deparamos com um parágrafo encantador, um parágrafo belíssimo, onde Ernestina, mãe de Domênico, comovida, demonstra todo o amor materno. Ela diz assim: eu não sei, meu filho, se foste criminoso, sei que te amo com toda a alma. Né? E aí nós exploramos a profundidade dessa fala do sentimento materno, né? Que é muito, extremamente belo. Né? No mesmo parágrafo ainda, é um parágrafo relativamente extenso, né? Com muito conteúdo. No mesmo parágrafo, ela convida o filho a meditar na grandeza divina, destacando que ninguém permanece no abandono, a importância do pensamento de gratidão a Deus, dentro das sombras do sofrimento. Todos temos pedras e espinhos na estrada da redenção, caímos muitas vezes, mas a mão do Senhor sempre nos arrebata. E ela finaliza convidando o filho, né, a se levantar e ter coragem. Olha o conteúdo, daria para a gente trazer outros comentários, mas vamos nos abster disso por causa do tempo. Domênico, um tanto quanto triste, diz que era um malfeitor, réu de crimes sem perdão, e Ernestina, de novo, a sua mãe, lhe traz o consolo, dizendo que ele não era malfeitor, né? E sim um enfermo, e ela usa um termo muito forte, muito importante, como nós outros. Ela se nivela, ela se coloca no mesmo nível do filho, abre aspas, malfeitor. E ela diz que escutaste as sugestões do mal, desequilibraste o coração e reforça que Jesus é o divino médico. Então, é isso que foi o problema de Domênico, quando encarnado. Ele ficou escutando, aberto, receptivo às sugestões do mal, né? Desequilibrando o coração e, consequentemente, as suas atitudes. Ernestina, ela instiga o filho a buscar Jesus, com desejo de cura real para a vida eterna, na execução da vontade do Altíssimo. Então, isso se conecta muito com a parábola do filho pródigo, que nós estudamos lá em Três Lagoas no domingo de manhã, né? Desejo de cura real. É o filho que foi embora, voltou para a casa do pai com desejo de cura real, com o desejo de buscar novas oportunidades. E esse é o convite que ela faz para Domênico. E nós finalizamos o parágrafo e estudo, né, vendo Ernestina dizer algo extremamente consolador a Domênico. Ela diz assim: o Senhor jamais nega recursos de retificação ao que eles lhe rogam socorro, no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. E que após a desencarnação, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo, novamente convidando o Filho a seguir os caminhos da luz. Ou seja, com a desencarnação, mais conhecida como morte, com a morte, com a desencarnação, com o retorno à pátria espiritual, nós continuamos trabalhando, edificando, iluminando, redimindo. O trabalho, meus irmãos, não cessa. A vida não cessa. Não existe morte, existe vida. Estamos na terra de passagem. Viemos já, reencarnamos e desencarnamos milhares, centenas de vezes. E faremos isso quantas vezes for necessária para o nosso crescimento espiritual. Pois bem, e agora sim, começando o estudo de hoje, que no meu livro, que é a versão antiga, pessoal, esse livro aqui, ó, página 109, tá? Na versão nova,
a página é 111, ok? Então 109 na versão antiga e 111 na versão nova. E começa assim: o olhar do infeliz adquirira diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente pouco a pouco. Reconhecendo o efeito de suas advertências salutares, prosseguiu a devotada benfeitora. Então, Ernestina, mãe de Domênico, aqui como devotada benfeitora, palavra incisiva e branda, que é uma característica que a gente encontra muito nas obras de André Luiz. Dos espíritos mais nobres, né? Eles são devotados, benfeitores, são incisivos, são firmes, são convictos, porém são brandos, são doces, né? Muitas vezes aqui na Terra nós somos incisivos, somos firmes, porém somos grosseiros, agressivos. E nós estamos errando, né? Podemos ser incisivos aqui como Ernestina, mas que sejamos também brandos, sejamos pacíficos, amorosos, fraternos, né? E ela trouxe advertências salutares. Prosseguindo aí. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos obstáculo insuperável à realização de que necessitas presentemente. Todos aqueles a quem feriste não desapareceram para sempre. Prosseguem tão vivos quanto nós, e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo em teu próprio benefício a exigência do resgate necessário. O êxito, entretanto, pede um coração ardente na fé viva e um cérebro desassombrado, pronto a compreender o bem e a praticá-lo. Sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saudarás o débito pesado que te prende a alma a esferas grosseiras e inferiores. A fim de conquistares semelhantes valores, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios, onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Se a consciência te acusa, roga a Jesus, orvalhe o teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota desse rocio, ou seja, desse orvalho divino, para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura. Porque não confiarmos de maneira absoluta no supremo poder? Somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso tudo pode. Pessoal, esse parágrafo, ele tem tanto conteúdo que poderíamos ficar o estudo todo falando só dele, citando palavra por palavra, né? Organizando um raciocínio, para vocês verem a dificuldade para nós que estamos aqui de fazermos um estudo mais dinâmico, mais apressado, né? Então, poderíamos parar aqui hoje, mas vamos lá, né? Nesse parágrafo, pessoal, Ernestina substitui a visão de castigo, né? Entre aspas, castigo, pela visão do resgate, transformando as vítimas em credores, e a culpa em oportunidade de serviço. É exatamente dessa maneira que precisamos, que devemos encarar as situações que nos deparamos. Oportunidade de serviço. Um ponto importante que ela traz para nós, pessoal, quando ela diz assim,
não seja a recordação angustiosa dos tempos idos, obstáculo insuperável à realização de que necessitas presentemente. Olha que interessante isso. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos, ou seja, não seja a recordação angustiosa dos tempos passados. Obstáculo insuperável à realização do que necessita para o presente. E é o que acontece muito com vários de nós. Nós ficamos apegados ao pretérito, e isso se torna obstáculos que para nós é intransponível, insuperável, para realizarmos, atrapalhando aquilo que precisamos realizar no presente. Nós ficamos, de certa maneira, vou usar um termo, eu queria melhorar um termo, mas o vocabulário não ajuda. Nós ficamos, de certa maneira, congelados, nas nossas falhas do passado, onde nós erramos. E aí, quando a gente traz para o presente, esse nosso congelamento, vamos dizer assim, faz com que nós não aproveitemos o presente. Então já não aproveitamos o passado. E o passado ainda fica atrapalhando o nosso presente. E nós não conseguimos aproveitar o hoje. Então, pessoal, erramos ontem. Vamos entender os erros, vamos entender as falhas, aceitá-las, mas procurar hoje melhorar. E nós vamos trazer a receita de como melhorarmos hoje, daqui um pouquinho. Trouxemos uma frase aqui, pessoal, que é atribuída ao Chico, que se conecta perfeitamente com esse raciocínio. Diz assim: largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança a si as folhas mortas. Olha que beleza de palavra, de frase, que profundidade. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. O que acontece com a árvore? As folhas crescem, ficam maduras, envelhecem, caem e ficam para trás. Apodrecem, viram adubo para o solo. Isso segue o ciclo virtuoso da natureza. E o Chico traz para nós essa analogia, para a gente largar para trás as sombras do passado. Qual a árvore que lança suas folhas mortas? E onde caiu uma folha morta, vem outras folhas novas, revigoradas, lindas, maravilhosas. Como deve ser para nós. Deixemos para trás a sombra do passado e aproveitemos o hoje, o presente, com atitudes mais nobres, com atitudes superiores. E aí, pessoal, olha que interessante. O que necessita presentemente? Resgate necessário, pilar da lei de causa e efeito. Todos que ferimos não desaparecem para sempre. É o que Ernestina falou para o seu filho. Todos que ferimos não desaparecem para sempre. E quais são as características extraídas desse parágrafo necessárias, características, atitudes necessárias para saldarmos as dívidas? Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. São 15 que nós relacionamos aqui. Humildade. Está tudo no parágrafo, hein? Humildade. Tudo características ou atitudes necessárias para saldarmos as dívidas. Humildade. Fé viva.
coragem, compreensão do bem, prática do bem, esperança arrojada, espírito de serviço, Deus, aproveitamento das oportunidades, Jesus, esperança santificada, paz, felicidade, bom ânimo, confiança. Tudo aqui nesse parágrafo. Humildade, fé viva, coragem, compreensão do bem, prática do bem, esperança arrojada, espírito de serviço, Deus, aproveitamento das oportunidades, Jesus, esperança santificada, paz, felicidade, bom ânimo, confiança, tudo. E nos restringimos nesses termos para ficar só nesse parágrafo. Olha aí, pessoal, 15 características ou atitudes, para superarmos. Então, sejamos, pessoal, deixa eu só fazer uma mudança aqui. Sejamos nós como a mãe de Domênico. Espera aí, pessoal. Sejamos nós, pessoal, como a mãe do Domênico disse, servos humildes, para buscarmos, é que eu estou fazendo um ajustezinho aqui, tá, pessoal? Pronto. Sejamos servos humildes para buscarmos as retificações necessárias, praticar o bem com espírito de serviço, para saldar os nossos débitos. Nós veremos mais detalhes, Ok, pessoal? É um parágrafo muito rico, muito especial. É o amor cobre a multidão dos pecados, que a gente sempre fala, Praticar o bem com espírito de serviço, para saldar os nossos débitos, as nossas dívidas. Seguindo aí. A presença reconhecida de sua mãe completara-lhe a modificação benéfica. O sofredor, como o náufrago desesperado, atingindo o porto amigo e reconfortante, esquecera as palavras odientas e blasfemas de minutos antes, e conchegando-se ao coração materno, rogava. Então, a presença da sua mãe fazia um grande bem a ele, Minha mãe, o infortúnio colheu-me o espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. Então, Domênico já estava modificado para melhor, no caminho para a sua transformação. Nunca, disse a nobre matrona desencarnada, sufocando as próprias lágrimas. Peço-te, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Pessoal, olha que riqueza. Orientação correta de mãe. Jamais abandonar Jesus. Pessoal, aconteça o que acontecer, levemos sempre essa mensagem para quem quer que seja, em especial para os pequeninos, filhos, netos, sobrinhos, porque eles estão mais receptivos, mais abertos, Sejamos incisivos, como Ernestina foi com Domênico. Meu filho, que jamais abandones a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Jamais, pessoal, abandonemos o Cristo. Ele é o nosso modelo, é o nosso guia, a nossa referência. É a nossa referência suprema. Então, falemos de Deus e do Cristo em nossas casas, para aqueles que estão à nossa volta, dentro das nossas possibilidades, sem violentar os demais,
porém deixando claras as nossas posições, né? Então, Domênico, ele está um tanto quanto sensibilizado, dolorido, amargurado, aflito, né? Então, e ela traz Jesus, a mãe traz Jesus como o seu alicerce, como o seu pilar, como a sua base, né? Para que ele esteja mais fortalecido. Anotem aí, pessoal. Eze, capítulo 6, itens 1 e 2. Eze, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Põe ESE só. Capítulo 6, cap 6, item 1 e 2. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo belíssimo, né? Intitulado O Cristo Consolador. E os itens 1 e 2 ficam dentro do primeiro tópico, que é o jugo leve. E eu vou trazer para nós aqui de maneira bem breve. Item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E agora o item 2. Todos os sofrimentos, 2 pontos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Pessoal, então todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, em a confiança na justiça divina, na justiça de Deus, que o Cristo veio nos ensinar. E depois a doutrina espírita veio trazer novos conteúdos para nós. Então, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por isso que Ernestina, voltando para conectar com o nosso texto, por isso que Ernestina convida Domênico a o quê? Jamais abandone Jesus, nosso mestre e Senhor. Por que ela falou isso? Porque Jesus é o nosso modelo e guia. Porque Jesus mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele está aflito, ele está triste, ele está amargurado, ele está sobrecarregado de cargas do pretérito, né? Então, pessoal, busquemos o Cristo. Dever, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Prosseguindo. Sim, retrucou Domênico em pranto forte. Jesus, nosso mestre, nosso Senhor. Olha aqui, pessoal, que bonito. Que mudança de estado de espírito de Domênico. Ele aceitou o Cristo como mestre e Senhor. Ele que havia sido padre na sua última encarnação.
agora sim, aceitando o Cristo como Mestre e Senhor. A vitória do bem contra o mal. Quanto tempo Domênico ficou nas sombras? De maneira desnecessária. De maneira desnecessária. Quanto tempo nós ficaremos nas sombras da ignorância? Por não aceitarmos, por não termos Jesus como nosso guia, nosso modelo, Jesus como nossa referência. Aceitemos, pessoal, de uma vez por todas nessa encarnação, o Cristo como nosso modelo, como nosso guia. É isso que a doutrina nos ensina. Se ele tivesse aceitado isso antes, internalizado isso em seu coração, esses sofrimentos dele seriam desnecessários, né? Fizeram-se longos instantes de silêncio entre nós, de olhos lacrimosos, perdidos agora no espaço a evocar, talvez, paisagens de muito longe. O ex-sacerdote comentou. E agora, pessoal, nós vamos para um parágrafo importantíssimo, que serve muito para o nosso momento de vida, o nosso momento de evolução. Ok? Ó, mamãe, que saudade de minhas preces em criança. Nesse tempo, que vai tão longe, ensinavas-me a ver o Criador do universo em todas as dádivas da natureza. Meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina da confiança, e o amor da simplicidade habitava minha alma venturosa. Depois, no torvelinho, ou seja, no turbilhão do mundo, perverti-me ao contato dos homens ambiciosos e maus. Ao invés da piedade, cultivei a indiferença. Em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, coloquei o ódio inexorável, ou seja, inflexível, aos semelhantes. Ocultei o coração e exibi a máscara. Fugi às verdades de Deus e fantasiei-me de humanas ilusões. Por que fraquezas singulares pode o homem operar semelhante permuta? Por que menosprezar tesouros de vida eterna e mergulhar-se em tão sinistros enganos? Ó, tu que conservaste a doce confiança do primeiro dia, que nunca sorveste o venenoso absinto que me embebedou na terra, faze-me esquecer, por piedade, o homem cruel que eu fui. Anseio retornar à serenidade ingênua do berço. Angustia-me a sede de tornar a verdadeira fé. Ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e a rezar de mãos postas para que o Pai do céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem olvidar o bem. Muito, muito, muito bom esse parágrafo, muito bom esse texto, pessoal. Domênico estava saudoso das suas preces quando criança. O que isso significa? Significa que os pais o ensinaram a orar desde pequenino. É isso. É isso que significa. E nós? Nós fazemos isso? Reflexão para nós, pessoal. As crianças que estão sob nossa tutela, eles oram, eles sabem orar, eles já ouviram falar de Deus, sabem quem é Jesus, sabem fazer um Pai Nosso. Reflexão, reflexão. Então, a mãe, Domênico deixa isso bem claro, ensinava o Domênico a ver Deus nas dádivas da natureza.
papel dos pais no direcionamento dos filhos. E isso deve começar quando? Desde quando a mãe se descobre gestante. Conversar com a criança no ventre. Estudos médicos mostram isso, que a criança já está ali, né? Estudamos isso lá no livro Missionários da Luz. Nós estudamos isso, né? À luz da doutrina espírita. Pessoal, anotem aí. O Consolador, questão 189. O Consolador 189, questão 189. Ela é assim a questão. Que deve fazer a mãe terrestre para... Então aqui nós estamos falando do relacionamento de mãe com filho, né? Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Essa é a pergunta. E agora, resposta de Emmanuel. E o que deve fazer a mãe terrestre, pessoal, que a gente extrapola para o pai terrestre, para os avós terrestres, para os tios terrestres, tá? No ambiente doméstico, resposta da pergunta. No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. No último encontro nosso da cesta básica, nós falamos da mulher como pilar de sustentação da família. Esse primeiro parágrafo aqui de Emmanuel, da resposta, né, que Emmanuel trouxe para nós, representa o que nós falamos no sábado anterior, de entrega das cestas. No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Por isso, pessoal, que aquele momento do Evangelho, aquele momento com as famílias, aqui na entrega das cestas básicas, ele é imprescindível, fundamental, insubstituível. E por que isso? Porque 98% do público que vem são as mulheres. Raríssimas exceções vêm os homens. Raríssimas exceções vêm os cônjuges. Então é a mulher que vem. E a mulher aqui, como Emmanuel trouxe para nós, né? O coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual, de todos os sacrifícios pela paz da família. É o pilar das casas, não é o homem, como muitos pensam, é a mulher. E Emmanuel prossegue. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Então a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte de ternura. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que o esperam. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios.
sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que o das outras. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo de educação. Aí eu vou pular um trechinho. Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Vou pular um trechinho. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será ela no lar o bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte da harmonia para todos. Buscará na piedosa Mãe de Jesus, Maria, o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriosas efêmeras da vida material. Aí eu vou pular um trechinho. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassarem todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoarão as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Pessoal, olha a riqueza da resposta de Emmanuel. Então as mães, e aqui, por minha conta, espero não estar pecando por isso, errando, falhando, vamos estender aos pais, ao pai, aos avós, aqueles que são os responsáveis pelas crianças, Nós temos papel fundamental, pessoal. Lembremos-nos o que Emmanuel disse. Antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Eles são concessão de Deus para nós nessa vida. E eles precisam da nossa dedicação, da nossa orientação. Orientação cristã, orientação evangélica. Quando criança, pessoal, nós temos que obrigar, algumas vezes. Obrigar, por exemplo, orar antes de dormir. Só um exemplo, para a gente não prolongar mais ainda, Ainda, pessoal, nesse parágrafo, temos outras oportunidades de comentário, Domênico diz que se perverteu devido ao contato com homens ambiciosos e maus. Aqui, estendemos um pouco mais. Além dos encarnados, certamente travou contato mais íntimo com espíritos inferiores, obsessores desejosos da vampirização. E todos nós estamos expostos a isso todos os dias. Ditado popular: diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Quais são as companhias que nós temos? Elas nos enriquecem espiritualmente, moralmente, ou elas nos atrapalham com conversas menos dignas, com atitudes menos dignas, com sugestões desconectadas com o Evangelho? Como são as companhias dos nossos filhos, dos nossos tutelados?
somos responsáveis por isso. Raros são aqueles que descem ao convívio de pessoas em dificuldades morais, espirituais, e não se contaminam. Não são impregnados por essas vibrações. Raros. A maioria de nós, quando desce, se nivela a eles, baixando a vibração, baixando os comportamentos, os tipos de comportamentos, de pensamentos, atraindo companhias invisíveis que se afinizam com esses mesmos propósitos, né? E com isso, Domênico substituiu o bem pelo mal. Ele substituiu, e ele trouxe no texto para nós, piedade por indiferença. Quantos de nós não somos indiferentes às dores do próximo? Está tendo guerra lá no Irã. Desculpe a vulgaridade, mas que se dane. Teve enchente, arrasou com o Rio Grande do Sul. Deixa os gaúchos para lá. Muitos são indiferentes às dores dentro da própria casa. Um cônjuge, um pai, uma mãe, um filho precisando de apoio, não é problema meu. Que possamos fazer a ordem inversa que Domênico fez. Substituir a nossa indiferença por piedade. Aqueles que precisam de nós. Não sejamos nós os indiferentes às dores do próximo. Sejam eles quais forem. Júnior, eu não vou lá no Irã. Tudo bem, mas o seu pensamento vai, a sua prece, a sua oração chega lá. O que mais que Domênico trouxe para nós? Ele substituiu o amor fraterno, legítimo e ativo pelo ódio inexorável. O coração pela máscara. As verdades divinas pelas fantasias e ilusões humanas. Esse aqui é o que mais acontece. Esquecemos das verdades divinas e nos abraçamos às fantasias e ilusões humanas, terrenas, materiais. Por que são ilusões? Porque é tudo transitório, é tudo efêmero, tudo pequenino. O que mais que ele trouxe para nós? Menosprezo dos tesouros da vida eterna pelos sinistros enganos. E isso, pessoal, se deu devido às suas fraquezas e fragilidades. Quantos de nós não somos assim? Somos mais frágeis do que perversos, mas ainda somos muito sensíveis, muito frágeis. E é um privilégio nosso estarmos aprendendo com os erros alheios. Não é estarmos aprendendo, termos a oportunidade do aprendizado com os erros alheios. Onde Domênico quer que esteja, que ele receba o nosso sincero sentimento de gratidão, por estar oferecendo a nós a exemplificação dolorida da sua vida, que nós não sabemos o que aconteceu com ele após. Às vezes na literatura espírita do plano espiritual tenha, né? Mas é um privilégio estarmos aprendendo com os erros alheios, para que não erremos, ou que erremos menos. Uma oportunidade única para estarmos mais atentos, mais vigilantes. Domênico também nesse parágrafo diz assim: anseio retornar à serenidade ingênua do berço. O que significa isso aqui, pessoal? Ele já começou a ter a vontade intrínseca da reencarnação. Início do seu plano reencarnatório para iniciar o pagamento das suas dívidas. Ele já começou a sentir essa vontade, o instinto, né? Prosseguindo aí. Ernestina, extremamente emocionada, auxiliou-o a
prosternar-se, ou seja, prostrar-se, a curvar-se, amparando-o, porém, com inexcedível ternura, ou seja, insuperável ternura. Em seguida, copiando os gestos das mãezinhas cuidadosas e desveladas, segurando criança tenra, uniu-lhe as mãos em súplica, e chorando para dentro de si mesma, disse-lhe: repete, filho, as minhas palavras. E isso, pessoal, isso é o que nós devemos fazer com as nossas crianças. Com os nossos tutelados. Repetir, eles não sabem ainda. Ensinar, repetir, até que isso vai internalizando, né? Numa cena comovedora, que jamais me fugirá da recordação, a dedicada genitora orou pausadamente, acompanhando-a, Domênico, sentença por sentença. Vamos lá? Senhor Jesus, eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés, Compadece-te de mim, bem-amado pastor, de mim, ovelha desgarrada de teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana, a ilusão terrestre embotou-me, ou seja, cegou-me, insensibilizou-me o raciocínio. O egoísmo enrijeceu-me o coração, endureceu-me o coração, e caí no precipício da ignorância, como leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente. Senhor, minha defecção, ou seja, meu abandono, minha deserção espiritual. Mas eu sei que és o divino médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo. Liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações. Faze que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana. Ampara-me a esperança de regeneração. Senhor, dá-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares e, sobretudo, benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora, conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem a outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua paixão para sempre, assim seja. Pessoal, nós vamos parar aí. Vamos fazer os comentários e vamos parar aqui, tá? Pessoal, linda e emocionante prece. Oramos com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos cônjuges. Fazemos o culto do Evangelho no lar. Façamos o culto do Evangelho no lar, pessoal. Façamos o culto do Evangelho no lar. Deixa um livrinho curto, pessoal, de mensagens na cabeceira da cama, em cima do criado mudo. Todo mundo tem uma mesinha do lado da cama. Onde que deixa o celular? Não tem? Deixa um livrinho pequeno, com uma leitura de 1 minuto, nem isso, antes de dormir, com o cônjuge. Pede para ele tirar um tempinho de 1 minuto.
faça a leitura, pede para ele fazer a leitura, o cônjuge, antes de deitarem, antes de dormirem. Tudo isso serão sementinhas que estão sendo plantadas. Com o tempo, a espiritualidade vai saber trabalhar para que elas germinem, virem árvores frutíferas, frondosas. Pessoal, orem com as crianças. Orem, ensinem eles a importância de Deus, a importância do Cristo, né? Anotem aí, Livro dos Espíritos, LE 208. Escreve aí, LE 208. O que significa isso? Livro dos Espíritos, questão 208, né? 208 diz assim: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Olha a pergunta. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, grande influência tem os pais, e aqui eu vou estender, né? Os responsáveis, vamos dizer assim, porque serve para os avós, para os tios, né? Grande influência exercem. Os espíritos, um precisa contribuir com o progresso do outro. Existe a lei de cooperação, existe a lei de progresso. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Se o pai não tem educação, a mãe não tem educação, como que vai ajudar o filho na educação? Então a educação é um dos pilares, uma das bases, né, da vida. É uma tarefa. O filho é uma concessão de Deus. Então, isso é uma tarefa, né? E aí, pessoal, a Ernestina termina, né, a prece, como todos nós espíritas terminamos, ou pelo menos deveríamos terminar. Ela diz assim: assim seja. E aí a gente entra naquela conversa. Amém versus assim seja. Dentro da doutrina espírita, pessoal, dentro da doutrina espírita, o codificador nos ensinou a usar o quê? O assim seja. Leiam lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, lá na oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí, como lá no item 7, Kardec termina? Assim seja. Então eu peço, pessoal, para que nas nossas preces, na evangelização, na mocidade, no nosso salão aqui de atividades, nas nossas atividades, nas nossas atividades na Câmara, sala de passes, no grupo mediúnico, usemos sempre o termo assim seja. Tá? Pediria isso encarecidamente, porque é o que a doutrina nos ensina. Eu não tenho nada contra o amém, só estou seguindo o que o codificador nos ensinou, que está na codificação da doutrina espírita. Tá? Depois eu trouxe aqui todo, né, um link para leitura e etc. Mas, com o avançar do tempo, gostaria de chamar o senhor Armando aqui à frente, para continuar os estudos e depois fazer a nossa prece final. Tá bom, senhor Armando? Pessoal, muito obrigado a todos. Amanhã também teremos a palestra do senhor Armando, dando continuidade ao estudo da introdução de Evangelho segundo o Espiritismo, com a abertura feita pela Cibele. Então, convidamos todos vocês para prestigiarem e estarem aqui conosco. E, se Deus permitir, na próxima segunda-feira, estaremos juntos fisicamente. Mas no sábado já estaremos juntos. Sábado, vocês vão ter que me aguentar que eu estarei aqui. Tá bom, pessoal?
Um grande abraço, fiquem com Deus e obrigado.